irmãos, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Mais uma escola bíblica dominical, classe única. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, por tua fidelidade. Nos capacite, Senhor, a perseverar nesse tempo, Deus, de afastamento, mas que temos que estudar assim, de forma online. Ó Deus, clamamos para que o Teu Espírito Santo nos capacite a entender e a compreender Tua Palavra e a colocá-la em prática, Senhor, a cada dia. Ansiamos por Ti e que o Senhor nos instrua, nos ensine, nos capacite, Senhor. Nos encha de temor a cada dia. Assim entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós temos andado pelo estudo do fruto do Espírito. Essa é a nossa terceira aula. As primeiras duas aulas nós dedicamos a olhar para a paciência e ao combate, a mortificação da obra da carne, de uma das obras da nossa carne, a ira. Quero ler novamente o texto ali de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim então a palavra do nosso Deus em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja o nosso Deus, porque nessa luta aqui entre carne e Espírito, nós temos a vitória, porque estamos em Cristo Jesus dia após dia dentro desse processo de santificação. E a gente está vendo que esse processo de mortificação da nossa carne, ele não é um passe de mágica, mas o caminho proposto por Deus nas nossas vidas, ele é um caminho de ação. E a ação tem a ver com a graça do nosso Deus. Não é uma coisa que está à parte de Deus para as nossas vidas. Na semana passada, nós falamos sobre a importância de entendermos o significado de um viver piedoso. Que isso que faz muita diferença nessa nossa lida aí, das nossas atitudes, da nossa ação nesse processo de santificação. Esse viver piedoso é o alvo de Deus para as nossas vidas e consiste no caráter de Cristo sendo forjado em nós. Nós vimos que o caráter piedoso ele é edificado sobre o fundamento da devoção em ação. E isso transforma as nossas vidas quando nós entendemos isso. Porque isso nos tira da mera prática, do pragmatismo das coisas, porque o que fazemos tem a ver com essa devoção ao nosso Deus. E não é só um ato religioso, mas é um ato de devoção, e devoção tem a ver com ação, com reverência, com piedade ao nosso Deus. Então, uma atitude para com Deus. E dessa atitude surgem o caráter e a conduta que entendemos como piedade. A única motivação que leva o comportamento do crente a tornar-se agradável a Deus e que separa a pessoa piedosa da pessoa meramente moral ou zelosa é essa devoção a Deus. É claro que, sobretudo, isso só pode ocorrer mediante a salvação que Cristo Jesus nos oferece com sua obra na cruz.
Então, uma vez redimidos, uma vez salvos e com o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos experimentar das bênçãos de uma vida piedosa, que cresce a cada dia à semelhança de Cristo. Então, pensar no fruto do Espírito é pensar também no caráter de Cristo em nós, sendo forjado a cada dia, né? E até o dia em que Cristo retornará, né? E aí nós seremos ali já com o corpo glorificado, né? Em plena comunhão do Senhor, já não tendo mais que lutar contra a nossa carne, né? Que dia glorioso, ansiamos por esse dia, né? E essa é a razão da nossa esperança, inclusive pela qual nós não deixamos de lutar, porque a obra que o Senhor começou em nós, Ele há de completar e ela atingirá sua plenitude quando com o corpo já glorificado vamos passar a nossa eternidade ao lado do nosso Deus. Então nós nos detivemos na paciência e no caminho de Deus para mortificarmos a ira, na aula 1 e na aula 2, que é uma das obras da nossa carne. Hoje nós vamos olhar para a benignidade, que é outra característica do fruto do Espírito, que anda de mãos dadas, vamos dizer assim, com a paciência, né? Que, como nós vimos, é essa capacidade de suportar as afrontas contra nós cometidas. Então, sobre essa característica, né, nós temos até seguido e foi indicado, né, para a nossa leitura esse livro, Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges, né? Claro, toda a literatura a gente tem que ler, retendo o que é bom, né, irmãos? Então, ler de forma crítica, né? Mas ele nos provoca, e eu quero trazer essa provocação aqui para nós, né? Ele coloca assim: oramos pedindo paciência, oramos pedindo amor, oramos pedindo pureza e domínio próprio. Mas quem já orou pedindo a graça da benignidade? Você já orou, irmão, pedindo por benignidade? Eu, de fato, já me vi orando por paciência, né, por amor, por pureza, por domínio próprio. Mas diante dessa pergunta eu fiquei pensando, né, quando, em que momento eu particularmente orei pedindo por benignidade? Você já orou? Na verdade, você sabe o que significa de fato benignidade? Que começa por aí, né? Nós facilmente confundimos benignidade com mansidão. E isso acaba por dificultar ainda mais uma definição mais objetiva a respeito da benignidade, né, como graça. E graça ser vivenciada por nós cristãos. A benignidade, ela seria então um característico ativo em relação à maneira como nós devemos tratar os outros. Já a mansidão, ela seria um característico passivo relacionado à reação cristã adequada quando os outros nos maltratam, né? Então, mansidão um pouco relacionada a essa ideia da paciência, inclusive. Certo? Então, como cristãos, nós devemos manifestar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, e através da benignidade, né? Através da paciência, através do amor, da alegria, da paz, cada uma das características deste fruto que é derramado sobre nós, né? À medida em que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, e nós sabemos que é algo que vem dele, que não procede de nós, que procede dele, da sua intervenção em nós, né? Então, Keller também no seu livro ali, Gálatas para você, Timothy Keller, ele apresenta a sua definição a respeito da benignidade. E o legal da definição dele é que ele sempre apresenta ali os seus contrastes, né? E a falsificação em relação ao seu conceito a respeito da benignidade, e vale a pena a gente dar uma olhadinha. Então a palavra, né, cherastotes, benignidade, a capacidade de servir ao próximo de maneira prática e de modo a me tornar sensível. Eu diria que essa é a ênfase maior. De modo a me tornar sensível, proveniente de uma profunda segurança interior. Aí coloca o seu oposto como sendo a inveja, que me torna incapaz de me regozijar na alegria alheia.
e sua alternativa falsificada são as obras manipuladoras ao fazer o bem ao próximo, de modo que possa me gloriar e sentir que sou bom o bastante, entre aspas aqui, para os outros ou para Deus. Esse seria o modo falsificado aqui da benignidade, né? Você faz algo, você se comporta de uma maneira, mas que no fim das contas é algo manipulador, né? Porque você quer se sentir bem consigo mesmo, né? Em relação ao que você faz com os outros e até mesmo com o próprio Deus. De fato existe então essa pseudo-benignidade, né? essa benignidade falsificada, né? Que apresenta-se falsificada por obras manipuladoras, buscando glória pessoal. Então, ela é falsificada quando se busca glória pessoal, mas que também é falsificada quando ela se apresenta fraca. Em que sentido? Se a imagem que nós tivemos a respeito da benignidade ela estiver associada à fraqueza, à moleza, né? Então, nós devemos ser benignos e mansos. Mas sabe, essa ideia da moleza é aquela coisa assim, não, é bonzinho demais, sabe? Você não pode ser tão benigno desse jeito, é meio fraco, né? Os outros estão te passando para trás. Né? Então, essa ideia de associar esse caráter benigno em relação aos outros com fraqueza, com moleza, né? Então, nós de fato devemos ser benignos e mansos, porque Deus é benigno e porque Deus é manso. E o fato de Deus ser benigno e manso afasta totalmente esses conceitos distorcidos de associação com benignidade e fraqueza, entre benignidade e fraqueza. Porque estes atributos em relação a Deus não diminuem a pessoa de Deus em sua grandeza, poder e majestade. De fato, apenas Deus é grande, poderoso e majestoso. Mas perceber no próprio Deus a junção desses atributos nos ajudam a não ter um conceito equivocado sobre benignidade. Então, há necessidade de força de Deus para ser verdadeiramente benigno. No mundo em que vai dizer que uma postura benigna é passar por bobo, né? Para usar um termo mais sutil aqui, né? Então, nós como cristãos não podemos deixar de exercitar essa característica que vem do Senhor, né? Porque o mundo considera isso como uma fraqueza. A NVI, ela traz na sua tradução, ao invés de benignidade, a palavra amabilidade. Já na nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz por delicadeza. E de fato, benignidade, benevolência, é oposta a um temperamento rude, amargo e perverso. Então, o que está em jogo aqui é uma disposição de ser agradável, uma disposição serena, de tratar com toda a cortesia e polidez. É ter de fato brandura de temperamento. É disso que se trata a benignidade que procede, né, do Senhor, que é fruto deste Espírito. Então note que isso nada tem a ver com uma descaracterização da masculinidade. Nós precisamos fazer essa nota aqui, né? No caso dos homens, né? Porque uma vez que esta palavra ela pode ser traduzida inclusive por delicadeza, amabilidade, né? Você ser benigno. Um homem bíblico, ele é firme em suas convicções bíblicas. Ele transparece o caráter de Cristo e ele deve ser reconhecido por sua brandura. Essa não é uma característica que deve estar associada apenas às mulheres. De forma alguma. Nós, homens, nós devemos ser ternos, afetuosos. Nós devemos ser benignos. Cristo foi assim em todos os seus relacionamentos. Firme, sem negociar a verdade, né?
mas benigno, atento às necessidades mais profundas. Então eu diria que está relacionado a isso, né? Uma atenção às necessidades mais profundas. Então ligar esse botãozinho, essa chave, né, no nosso coração, de atenção às necessidades mais profundas do outro, isso nos leva a mudar toda a disposição em relação ao tratamento, em relação ao outro, né? É claro que colocando Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, cada coisa no seu devido lugar, né? Porque quando as coisas estão distorcidas, então essa atenção em relação ao outro pode se tornar uma idolatria, né? Então é um filho tomando o lugar de Deus, é o marido tomando o lugar de Deus, né? E aí a distorção ela corrompe, né? A nossa carnalidade, a nossa carne acaba vencendo, né? A obra da nossa carne aí. Então, a benignidade é a virtude que uma pessoa tem de fazer, e aí uma definição aqui do Azevedo, Israel Belo Azevedo, no livro O Fruto do Espírito da Vida Nova. A benignidade é a virtude que uma pessoa tem de fazer com que os outros se sintam à vontade em sua presença. Ela também se caracteriza pelo esforço demonstrado por alguém para evitar que algum mal venha sobre os outros. O desenvolver do nosso caráter em benignidade fará com que os outros se sintam à vontade ou tranquilos em nossa presença. E esse é um aspecto fundamental para bons relacionamentos que glorifiquem a Deus. Que glorifiquem a Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender, né, o significado dessa benignidade, né, aprender a aplicar isso nas nossas vidas, aprender, né, como colocar isso em prática mesmo nas nossas vidas, né? Porque percebe como que isso é um aspecto fundamental para os nossos relacionamentos e que de forma que isso glorifica a Deus. Se os seus filhos encontram em você alguém benigno, com muito mais facilidade eles se aproximarão de você para confessar um pecado ou para pedir algum conselho. Vocês não acham? No trabalho, também é um outro exemplo que a gente pode citar. Você será um instrumento de colaboração mais eficaz. As pessoas tendo livre acesso a você, com liberdade ali para expor as suas ideias e até mesmo as suas críticas. Então, as portas para compartilhar o Evangelho, elas são abertas quando você é benigno, quando você é uma pessoa acessível, quando as pessoas se sentem à vontade na sua presença, não porque você é conivente com o pecado, né? Não porque você passa a mão e está ali, mas se lambuzando, né, na lama das trevas, mas porque elas enxergam em você um farol, né? Mas ao mesmo tempo alguém que elas conseguem se aproximar, né? Que elas conseguem interagir, que no momento da aflição elas sabem para onde correr, né? Porque você é alguém que tem a palavra temperada com sal, você é alguém que está ali à disposição, às vezes até mesmo quando recebe a afronta, até mesmo quando perseguido, você se mostrou benigno, você se mostrou alguém agradável, né? Alguém que transparece o fruto do Espírito, né? Que tem uma postura que transcende o que está sentindo, mas que deseja glorificar o nome de Deus, né? E isso faz toda a diferença. Então não vamos confundir, né, ser agradável às pessoas com ser conivente com as trevas, ser conivente com o pecado, né? Porque está cheio de cristãos aí, os ditos, até mesmo tem uma discussão agora aí, né, mais viva, os ditos cristãos progressistas, né, coniventes com uma agenda que não tem nada a ver com as Escrituras e que o mundo adora, e que o mundo abraça, né, e que está ganhando pessoas com um discurso incoerente que nada tem a ver com as Escrituras. Esse não é o caminho. Isso não tem nada a ver com o Senhor, né? Na verdade, o Senhor abomina
àqueles que desprezam os seus mandamentos, que desprezam a sua palavra. Então, cuidado, não vamos nos confundir benignidade, né? Você se tornar alguém, né, que é capacitado pelo Espírito Santo, né, como este vínculo, como esta ponte para compartilhar o Evangelho, porque alguém benigno, de fato, ele tem as portas abertas, né? Quando você é benigno, quando você tem a palavra temperada ali com o sal, você conivente com o pecado. Mas, de fato, você ganha quando você transparece esse fruto, né? Com os teus irmãos em Cristo, como que isso se dá, né? Como que este aspecto ele transborda em bom relacionamento para a glória de Deus em relação aos seus irmãos em Cristo? Você aparece como aquele que as pessoas procuram para pedir um conselho. Você é aquele que, quando fala, é de fato ouvido por todos. Porque você conquistou o direito de ser ouvido por meio de um caráter benigno. Então não adianta, às vezes, você ter razão e quando abre a boca, você, na verdade, é um poço, né, de porfia, de ira, de discórdia, de gritaria. Falta sabedoria, né? Então, precisamos refletir sobre essa característica tão necessária. Então, se a benignidade não é um alvo em sua vida, você está muito distante de colher os frutos que a benignidade proporciona. Porque ela nos traz consequências, assim como o vivenciar de cada uma das características desse fruto precioso que tem a ver com o caráter de Cristo. E portanto, nós que pertencemos a Cristo, tem a ver com a gente. Então, ser benigno é tirar os olhos de você para enxergar de fato o outro, para enxergar as necessidades do outro. Por outro lado, um coração benigno, ele se move em consideração ao outro, porque ele deseja verdadeiramente que o outro cresça, que o outro amadureça e se desenvolva. Ser benigno é ser esse instrumento nas mãos de Deus para a edificação dos nossos irmãos e para a evangelização dos perdidos. O outro cenário que traz à tona as obras da carne, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, fecham portas, né? Minam relacionamentos e te conduzem por um caminho de morte, de malignidade, no fim das contas. Então, ainda de acordo com esse autor, o Azevedo, aí no livro O Fruto do Espírito, a editora Vida Nova, a benignidade ela pode alcançar duas dimensões essenciais que não são únicas, né? Uma no domínio do sentimento e outra no território do tratamento. A benignidade de sentimento, vamos dizer assim, trata-se da empatia, né? O benigno se interessa, né, não só pelas necessidades do outro, mas também pelos seus sentimentos. É aquele que chora quando o outro chora, que ri quando o outro ri, né? Se alegra quando o outro se alegra, que está atento às necessidades nem sempre fáceis de se reconhecer, especialmente quando não se tem uma cultura de cuidado e discipulado bíblico, né? É cada vez mais difícil participar dessa dinâmica em um contexto de igrejas que o único relacionamento que elas têm é o culto público, que é uma grande bênção, né? Com tapinha nas costas de Deus te abençoe, meu irmão, né? Muitas vezes por não lembrar o nome, por não saber o nome daquele irmão, né? E agora o risco que a igreja corre também, né, com essas transmissões online, de achar que podem se contentar, né, meus irmãos, com esse distanciamento, né? É claro que é providencial, é uma bênção, né? Desde antes da pandemia a ideia era transmitirmos os cultos,
Não podemos negligenciar a bênção do mundo online, mas o mundo online está muito longe do propósito de Deus para nós no que diz respeito a discipulado, a cuidado, ao amor, né? a essa empatia de fato. Porque nem sempre é fácil de reconhecer. E num mundo que infelizmente a igreja também acaba por se contaminar com isso, nós precisamos dissolver isso do nosso meio, né, meus irmãos? Um mundo cada vez mais individualista, onde as pessoas pensam que cada um, na sua individualidade, se basta, se torna realmente cada vez mais difícil reconhecer as necessidades uns dos outros, né? Mas nós precisamos estar atentos, agir com benignidade em direção ao outro, de forma ativa, em cuidado, em amor, né? Então, há o nosso papel de ir em direção ao nosso irmão e há sim a nossa responsabilidade de se deixar cuidar, né? Se deixar cuidar. Então, que esse tempo se abrevie, nós possamos logo estar todos juntos, não só em culto presencial, mas especialmente no que diz respeito ao nosso trato, ao nosso cuidado. E se até aqui, antes da pandemia, a gente tem vivenciado uma vida superficial, no que diz respeito a cuidado e a discipulado, digam basta para isso, né? E vamos crescer, vamos amadurecer na fé, uns cuidando dos outros, né? Uns edificando uns aos outros, vivendo a mutualidade bíblica. Porque estas características que nós estamos vendo aqui, né, que vimos paciência e agora estamos na benignidade, elas têm a ver justamente com essa mutualidade. Há características, né, do fruto que têm a ver com o outro, né, e outras que têm a ver mais de cunho pessoal, vamos dizer assim, daquilo que o Senhor de fato promove em nós e tudo mais, né? Então, como o amor, a alegria, a paz, né? Então, essa benignidade de sentimento, que seria essa relacionada a essa empatia em relação ao outro, e a outra dimensão essencial seria essa benignidade de tratamento, né? Vamos dizer assim, que, como já mencionado, ela relaciona-se a essa receptividade ao gesto do outro. É a disposição de realmente aceitar teus irmãos em Cristo, sabendo que eles são falhos e pecadores, da mesma forma como fomos aceitos em Cristo. E como que nós fomos aceitos? Nós não merecíamos e ele se entregou por nós. Jesus, ele consegue perfeitamente nos mostrar quem somos, a nossa miséria, e ainda assim nos carregar nos braços. Nós devemos imitar a conduta do Senhor Jesus no que diz respeito ao cuidado com os nossos irmãos em Cristo. Então nós precisamos ter olhos benignos para olhar para o irmão, exortá-lo em amor, sem ser o juiz, porque o único juiz é Deus. Mas isso não significa, como nós olhamos para o Sermão do Monte, que nós não devemos julgar, ter discernimento sobre o pecado, meus irmãos. Não confunda isso. Muita gente confundindo isso, dizendo, não, você não pode... Quem é você está se colocando como juiz sobre a minha vida para falar alguma coisa? Eu sou teu irmão em Cristo, aqui está a Bíblia, e a palavra de Deus diz que isso que você está fazendo é errado, é pecado, e você precisa abandonar. Isso não é se colocar como juiz. Isso é ter discernimento bíblico. Isto é, inclusive, amor bíblico. Então nós precisamos ter um olhar benigno para o nosso irmão, exortá-lo em amor, sem ser juiz, e depois andar com ele, sendo um instrumento para que ele cresça e se desenvolva, para que ele se torne mais parecido com Cristo. Então eu exorto esse meu irmão, mas eu quero que ele cresça, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele se torne alguém mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, nós precisamos desenvolver um coração benigno para receber a admoestação, a exortação, quando se fizer necessário, e acolher essa admoestação como cuidado,
como prova do amor de Deus por nós, que nos trata como filhos. Nós erramos, de um lado ou do outro, e nós precisamos acertar isso também nas nossas vidas. Ser benigno, portanto, é saber confrontar em amor. Ser benigno, portanto, também é saber receber a exortação que vem da parte do Senhor em amor. Nós agimos, às vezes, de forma errada. Quando a benignidade ela não se faz presente em nós, nós agimos como juízes implacáveis, quando deveríamos, sim, exortar biblicamente o pecado e nos enchermos de empatia, ou agimos como menininhos ofendidos que não suportam a exortação, porque o coração está marcado pela malignidade, vê má intenção no cuidado dos outros, porque na verdade não quer ser repreendido. Não há benignidade. Então, não é apenas uma questão de educação, de boa educação, O por favor, o bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, você aceita? Aceita um pedaço, Mas não é só uma questão também de boa educação, a ideia da benignidade, do tratamento, Envolve essa questão da exortação e da aceitação dessa exortação. Mas é interessante notar, que até mesmo nessas questões aí que nós poderíamos chamar de triviais, com relação ao trato, a esse bom dia, boa tarde, boa noite, para o cristão, essas questões triviais, entre aspas, elas ganham um novo significado quando feitas para a glória de Deus e como parte da manifestação do fruto do Espírito. Eu disse parte porque ser benigno, ser sensível às pessoas e às suas necessidades, vai muito além dessas frases educadas de tratamento. Mas não é por nada que o apóstolo Paulo ele recomenda aos irmãos que se cumprimentem com um ósculo santo, com um beijo. E considerar o outro, portanto, é ter uma postura benigna. É ter uma postura benigna. E isso inclui palavras, mas nós sabemos, vai muito além delas, vai muito além das palavras. Então eu quero considerar ainda outros pontos em relação à benignidade. Então se você até aqui já foi confrontado com relação a essa questão da benignidade, quando nós paramos para pensar realmente na benignidade, meus irmãos, e nos deixamos confrontar, meu Deus, que característica desprezada por nós muitas vezes, E que precisamos levar a sério, porque o Senhor leva a sério essa característica, que quando desprezada por nós, trazem consequências tão grandes, que não dizem respeito propriamente a nós, mas dizem respeito à glória do nome de Deus. A glória do nome de Deus. O Senhor nos convoca a ter uma vida cristocêntrica, e depois o próximo passo é ter uma vida outrocêntrica. E nós insistimos, quando deixamos de lado a benignidade, nós estamos levando uma vida egocêntrica. Então se você reconhece que este não tem sido o alvo da sua vida, que ao invés de uma postura benigna, você tem visto em você uma postura facciosa, uma postura rude, amarga, carrancuda, murmuradora, as pessoas não têm prazer de estar com você, ou seja, você não tem glorificado o nome de Deus com suas palavras, com as suas ações, Você não tem feito as coisas para glorificar o nome de Deus. Da sua boca não saem palavras que edificam, que deveriam ser unicamente para edificação, unicamente para glorificar o nome do nosso Deus. Então arrependa-se. E aqui considerando alguns pontos em relação à benignidade, eles podem auxiliá-lo no teu planejamento, dentro do nosso processo de santificação, do que nós já temos tratado em relação ao DRR, despojar, renovar e revestir. Nós entendemos que temos que nos despojar de toda a inveja, de toda a brutalidade, a malignidade, de tudo aquilo
que no fim das contas fecha, né, o caminho para um relacionamento, para relacionamentos que glorificam o nome de Deus. E nós devemos nos revestir, porque o Senhor é manso, porque o Senhor é benigno. Nós devemos nos revestir da benignidade. Então, esses pontos que eu vou considerar aqui agora podem auxiliá-lo no seu planejamento relacionado ao que você precisa se revestir. Então, de forma prática, como que você vai, de fato, se revestir desta benignidade? Tudo isso na dependência do próprio Espírito Santo do Senhor, né? Porque é Ele quem derrama sobre nós do fruto do seu Espírito, mas o caminho de Deus dentro da mortificação da nossa carne, nós já vimos, é um caminho que envolve um planejamento seguindo os princípios bíblicos, né? Então, um ponto importante, nós devemos considerar as pessoas, levar em conta quais as implicações práticas para a sua vida se você se comprometesse a partir de agora a colocar em prática Filipenses 2, versículos 3 e 4. O que está escrito lá em Filipenses 2, versos 3 e 4? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que mudaria na sua forma de pensar, na sua forma de falar, de agir em relação às pessoas que te cercam, se você vivesse Filipenses 2, versículos 3 a 4, em relação à benignidade? Demonstrar respeito pela dignidade pessoal do outro, buscando mudar opiniões ou atitudes erradas das pessoas que te cercam por persuasão e bondade, e não por dominação ou intimidação. Faz toda a diferença. Um outro ponto a considerar: evitar linguagem áspera e maneira ríspida. O cristão benigno é sensível às reações dos outros às suas palavras e atento à maneira como os outros possam sentir-se a respeito do que ele diz. A verdade precisa ser dita, mas ela deve ser dita de forma certa e bíblica, benignidade e firmeza. E aqui, irmãos, como eu preciso crescer nisso, né? E acredito que você também, né? Nós temos muita dificuldade, né? E às vezes nós usamos aquela desculpa: não, a verdade precisa ser dita. E não consideramos o outro superior, né? E aí fechamos portas. Porque a maneira como nós falamos a verdade, às vezes afasta o irmão, às vezes fecha portas. E nós deveríamos agir com benignidade, buscando ganhar o irmão. É claro, falando a verdade, com firmeza, né? É paciência e doutrina. Não se sentir ameaçado diante da oposição, nem ficar ressentido com os que se opõem. É a ideia mesmo ali de ser confrontado, de confrontar. Como que você se sente quando alguém vem exortá-lo biblicamente em relação a alguma postura que você tem? Né? E que você inclusive já sabe, lá no seu íntimo, que você é culpado, que você não é benigno. Como que você se sente? Né? O benigno procura esclarecer com amabilidade, recorrendo a Deus em sua palavra. Não fica ressentido, né? Claro, busca esclarecer com amabilidade. Importância de relacionamentos pautados numa comunicação clara, que não dá margem para fofoca, né? Não dá margem para fofoca. A benignidade, ela não degrada. Olha que interessante isso. Ela não degrada. Não faz pouco caso do irmão que cai em algum pecado. Nem espalha boatos a seu respeito. Mas sente tristeza e ora para que esse irmão se arrependa. A Eshed, ele alerta, abre aspas, as críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor
que sempre expressem o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir maliciosamente. Cuidado com as fofocas e os comentários desnecessários, que ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. Se a gente meditar nessa colocação aqui de Shed, né? O quanto nos falta de benignidade em relação aos nossos irmãos que caíram, que pecaram. Como que o Senhor nos trata em relação às nossas quedas? Como que você espera ser tratado quando você cai e vai ao Senhor pedindo perdão, pedindo misericórdia? Né? A benignidade, ela está presente em sua vida. Em Colossenses 3,12 nós lemos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade. De que forma essa característica de caráter, a benignidade, confronta você? Você percebe necessidade de mudança nessa área? Você deseja verdadeiramente interessar-se pelos outros, de fato? Ser um instrumento nas mãos do Redentor? Você quer isso para a sua vida? Eu penso que um filho de Deus realmente deseja isso, né? Agora, se nós não ansiamos por essa benignidade, né? Se o nosso alvo, se nós estamos tão afastados dessa característica do fruto do Espírito, nós precisamos de ajuda, né? Nós precisamos de arrependimento. Então, Bridges, né? O Jerry aqui, ele sugere o seguinte: nós podemos, de forma muito prática, indagar aqueles que nos conhecem, bem como os outros que nos veem. Somos dogmáticos e obstinados, ásperos e ríspidos? Você pode perguntar para as pessoas que te cercam, que te conhecem. Vem cá, por acaso eu sou alguém obstinado? Você me enxerga como alguém áspero? Como alguém ríspido? Né? Procuramos intimidar ou dominar os outros pela força da nossa personalidade? Pensa aí. As pessoas se sentem mal em nossa presença porque acham que em silêncio estamos julgando suas fraquezas e corrigindo as suas faltas? Essa é uma outra pergunta importante, né? Ser benigno é você realmente fazer com que as pessoas elas possam mostrar quem elas são. Elas possam ter um caminho para a cura, para a restauração das suas almas. Você é essa pessoa? Você é esse tipo de crente, de instrumento de Deus na vida das pessoas? Se tivermos quaisquer destes traços, né, negativos, nós devemos enfrentá-los com honestidade e com humildade. Porque nós temos a tendência de ter um conceito muito elevado a respeito de nós mesmos. Muito elevado. Nós precisamos nos encarar de frente e reconhecer, talvez, que nós não somos tão benignos como nós imaginamos. É claro, meus irmãos, eu não estou dizendo para que a gente vista uma máscara de falsidade, né, da boa educação. Isso, o incrédulo, ele simplesmente pode ser muito mais educado que muito crente por aí. Não é uma questão apenas comportamental. Por isso a importância de se entender o valor de uma vida piedosa, o valor da questão da devoção. Para mim, esse tem sido um conceito-chave para entender o fruto do Espírito, para entender a diferença da manifestação dessas características na vida do crente e como que isso nos distingue quando nós enxergamos na vida de um incrédulo essas características. Né? Então, você enxerga distanciamento, meus irmãos,
Isso pode mudar. O Senhor está trabalhando em nós. Há esperança para nós. Nós podemos mudar a nossa mentalidade, renovando a nossa mente a cada dia, para glorificar o nome do nosso Deus. O primeiro passo, reconhecer o seu pecado. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos saber do que nós precisamos nos despojar. Retirar essa roupa que não tem nada a ver com a benignidade, no caso. Então, ore ao Espírito Santo, para que ele lhe mostre situações específicas nas quais deixamos de atuar com benignidade ou consideração. Então, a mudança bíblica, ela requer de nós uma identificação específica na luta contra o nosso pecado. Você quer mudar de forma eficaz, seguindo o caminho de Deus e não o teu próprio caminho para mudar, porque boa parte, como eu tenho dito, das nossas frustrações com relação ao processo de santificação nas nossas vidas é porque nós estamos tentando mudar de acordo com a nossa própria força. E isso significa seguir o nosso próprio caminho e não o caminho de Deus, que é regado na graça, que segue um caminho de mortificação da carne, um caminho que é estreito, que envolve abandonar o pecado, que envolve um planejamento prático, mensurável, específico, não genérico. Então, com relação a essa questão da benignidade, a tudo que está sendo dito aqui, e também na resolução e na busca por santificação em qualquer outra área, não basta admitir de maneira vaga que talvez tenhamos falta desta virtude piedosa aqui. Você precisa se arrepender, orar, para que o Senhor mostre para você áreas, momentos específicos onde você não tem agido de forma benigna e perceber o que tem movido o teu coração no trato com estas pessoas específicas, nessas circunstâncias específicas e essa tabela ali de planejamento do despojar, renovar e revestir e pensando, levando a tua mente a considerar os teus pensamentos, o teu falar e as tuas ações em torno da benignidade. E aí depois ter sim um plano de ação prático, que envolve algo mensurável. Então, estes pontos aqui, eles tendem a ajudar você a pensar um pouco mais na importância de ter uma postura de mudança em relação à benignidade, irmãos? Então, eu fui muito desafiado com relação a essa característica do fruto do Espírito, de perceber em mim a necessidade de crescer nesta característica e até de compreender melhor o significado de benignidade, da benignidade, e o quanto o desenvolver dessa característica realmente me aproxima mais de Deus e tem a ver com a glória de Deus no que diz respeito ao trato com os meus irmãos, com aqueles que me cercam. Eu espero que da mesma forma você seja encorajado a correr atrás para glorificar o nome de Deus nesta área. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Hoje à noite às 18h30 nós temos o nosso culto presencial, tá bom? Então continuemos orando. Você que não pode vir por uma razão aí de estar enfermo, então nós continuamos orando por você. Fique atento à mensagem. Acho que é mais difícil de se concentrar, mas pega papel e caneta, anota aí para você tentar, meus irmãos, ficar mais atento. Eu acredito que realmente em casa fica mais difícil, então você tem que ser esperto e ter outros recursos aí para que você fique mais atento ainda à palavra de Deus. Essa é uma maneira de glorificar o nome de Deus, prestar atenção na sua palavra. Amém, meus irmãos? Quero ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva. Nós queremos muito, Senhor, aprender mais de Ti, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos entender que nós precisamos agir na dependência do Teu Espírito Santo. Queremos realmente mortificar as obras da nossa carne
Queremos ser reconhecidos como teus filhos. E, Senhor, queremos ser reconhecidos como pessoas benignas, que são amáveis, que abrem portas para a proclamação do teu evangelho, que abrem portas para a edificação. Ó Deus, tem misericórdia de nós pelas vezes em que a nossa postura, o nosso pecado tem servido de empecilho para os relacionamentos. Nos ajude, Senhor, a entender a importância do desenvolvimento da benignidade nas nossas vidas, independentemente dos outros. Nos ajude a considerar os outros superiores a nós mesmos, a sermos como Cristo, servo, humilde. Assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você e até logo mais.